Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Que volta ainda nessa semana, ele estará de volta, ele está em missão, mas ele voltará em breve, de volta aqui ao comando do debate 93. Hoje é segunda-feira, gente, 25 de setembro, ano 2017. Nossa equipe já está prontinha para te atender com o maior carinho. A nossa querida Marcela Bastos, a Fabiane Valadão, Jair Cardoso, a nossa querida Catita, e você fala com o debate. O debate 93 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Mas não acabou não. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Estamos juntos mais uma vez, em mais uma semana, começando aqui com o nosso debate 93 FM. Nós estamos juntos na 93, recebendo pessoas maravilhosas para falarmos sobre assuntos muito interessantes, mandados pelos nossos ouvintes que querem a sua opinião, querem saber o que você pensa, e a gente também quer saber o que é que você pensa a respeito dos assuntos discutidos aqui. Seguintes assuntos hoje: transtorno de ansiedade. E já se tornou um problema bem real aqui no Brasil, viu? Segundo dados da Secretaria de Previdência, concessões do auxílio-doença para pessoas que sofrem desse mal cresceram 17% em 4 anos. É complicado a coisa. Qual a diferença entre ser alguém que planeja a vida e ser alguém ansioso demais? Você já passou por problemas por causa de ansiedade, hein? O que a Bíblia diz com relação a esse assunto? Como não deixar que as preocupações se tornem uma ansiedade e fazer com que isso controle a sua vida? E mais, uma dona de padaria no Espírito Santo resolveu incentivar um estudante de 10 anos a estudar. Em troca de fazer o dever de casa e ir bem nas provas, ela prometeu dar a ele lanches diários. E aí, quem acreditou em você, hein? Quando talvez nem mesmo você acreditava. Como ser alguém que acredita e investe nas pessoas, investe em um tempo de tanto egoísmo como é o que a gente vive hoje? E como o cristão pode fazer a diferença? E o assunto começa assim, ó. Eu tenho estudado muito, isso tem me impedido de frequentar a igreja na prática. Eu vou apenas aos cultos no domingo à noite. Eu confesso que isso tem me incomodado muito, embora minha vida pessoal esteja caminhando muito bem, obrigado. Eu estou errada em abrir mão do meu tempo na igreja para priorizar os meus estudos? O fato de não me sentir bem já significa que Deus está triste comigo, ou isso é uma coisa da minha cabeça? Como conciliar estudos e trabalho com as obrigações da igreja? É possível ter comunhão com Deus fora da igreja? Essas são as perguntas iniciais do nosso primeiro assunto de hoje, a quem eu chamo com muito carinho para também falar sobre esse assunto, dando as boas-vindas ao pastor Paulo Azevedo, da Igreja Batista Independente, lá no Mendanha. Muito bom dia, pastorzão, seja muito bem-vindo. O que o senhor pensa desse assunto? O que falar para essa nossa jovem que está preocupada aqui? Bom dia, Cid, é um prazer estar aqui hoje nessa sua liderança, agradecer a essa rádio por essa oportunidade de estar falando de um assunto tão palpitante e tão presente nos nossos dias. Queridos, nós podemos ver que é o seguinte, é preocupante esse assunto, mas é um assunto bom. Na nossa igreja a gente procura sempre incentivar os nossos jovens que eles têm que estudar. O jovem hoje em dia tem que estudar, ele tem que buscar realmente conhecimento, porque nós estamos num mundo muito competitivo e existe essa necessidade de um aprimoramento intelectual também, até por causa das suas profissões escolhidas. O que me preocupa é o finalzinho da fala da nossa ouvinte, quando ela fala assim, como conciliar estudos e trabalho com as obrigações da igreja. Né? Quando a gente vai no Salmo 122, a gente vê o salmista falar, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e a gente começa a ver que ir à igreja não é uma obrigação, ir à igreja é um prazer, a pessoa se sente bem, e o ato da pessoa ter comunhão, a pessoa estar junto, é algo assim que chama bastante atenção. E eu quero pontuar só esse nosso início com um pensamento de Charles Spurgeon, que ele diz: quando a antiga fé desaparece, o entusiasmo pelo evangelho é extinto, não é surpresa que as pessoas busquem outras coisas que lhe tragam satisfação. Na falta de pão, se alimentam com cinzas. Rejeitando o caminho do Senhor, seguem avidamente pelo caminho da tolice.
Não quero dizer que esse é o caso da nossa ouvinte, mas o grande problema é que quando a gente às vezes se afasta um pouquinho, com alguma desculpa, a tendência de nós sairmos do caminho do Senhor é muito grande. Ela lida com jovens e muito jovens. A nossa querida Vanessa Tanaka, líder de adolescentes da ADVEC. Bom dia, Vanessa, seja bem-vinda, benção. Bom dia, Cid, bom dia, queridos debatedores. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Marcela, muito obrigada. Deus abençoe a todos. Eu acredito que precisa haver um equilíbrio, né? Eu concordo plenamente com o pastor e ia tocar nesse assunto, nesse ponto também da obrigação, porque a gente não tem que fazer a obra de Deus por obrigação. Quando se torna uma obrigação, se torna um fardo. E Deus não quer que a gente carregue um fardo. A obra de Deus não pode ser um fardo. Então, eu acredito que tem que ter um equilíbrio. Se ela precisa, por um tempo, não se ausentar, mas estar menos presente à igreja para que ela tenha um foco no vestibular, num concurso, eu acredito que ela pode sim, com equilíbrio, tirar esse tempo para se dedicar aos estudos, mas não que ela vá abandonar ou deixar de lado a casa do Senhor. Tudo com equilíbrio, eu acredito que é sempre muito melhor. Muito bem, entre nós também, nosso querido deputado Harold de Oliveira, muito bom dia, comandante, seja muito bem-vindo. Bom dia, Cid, queridos ouvintes, debatedores. A Vanessa colocou o assunto da maneira que nós temos, no meu entendimento, que ver. Quer dizer, nós temos que buscar o equilíbrio. E se você não tem prazer em ir à igreja, aí é porque alguma coisa na sua relação com Deus não está funcionando, porque a igreja é um local realmente muito bom, muito agradável para o crente. A gente se sente bem vendo as pessoas, se sente bem ouvindo a mensagem, participando, enfim. A igreja realmente é um local de realização, de alegria e de paz. Agora, o equilíbrio é fundamental. Nós vivemos numa multiplicidade de funções muito grande, em que nós, principalmente os jovens, né, que estão se preparando, a igreja, ela nos ensina, nos mostra e nos dá a caminhada dentro daquilo que é a liberdade absoluta, né? Quer dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, espiritualmente, é justamente Jesus quem nos liberta, mas temporalmente ou secularmente, o que nos liberta é o conhecimento. O conhecimento nos faz realmente ficar independentes e fazermos melhor as nossas escolhas, exercermos melhor o nosso arbítrio e andarmos melhor, inclusive, na vida com Jesus. Então, eu vejo que esse equilíbrio é fundamental. Entre nós também, pastor Valdir Miyazato, da Igreja Casa da Bênção, em Irajá. Muito bom dia, reverendo, seja bem-vindo. Bom dia, Cid, bom dia a todos. É uma honra e uma alegria estar aqui com vocês, né, mais uma vez. E concordo com todos os que já falaram antes de mim. E a questão do equilíbrio realmente ela é primordial. E uma coisa, né, que a Bíblia fala a respeito de remir o tempo, né, de você aproveitar bem o tempo, né? As pessoas dizem assim, eu não tenho tempo, mas na verdade ela não está administrando tempo, né? Nós poderíamos até ter um outro tema de debate que é a questão da gerência do tempo, né? De gerir o tempo, porque as pessoas perdem muito tempo. A gente perde tempo na internet, agora as redes sociais acabam roubando, né, o tempo das pessoas. E a nossa amiga aqui, né, que está falando aqui que não tem tempo para ir na igreja, mas ela não precisa estar especificamente no templo todos os dias para servir a Deus, né? Se esse é o tempo dela estudar, esse é o seu tempo. Eclesiastes fala, há tempo para todo propósito. Esse tempo vai passar, né? Tem gente largando, hoje não, mas quando me converti há muitos anos atrás, as pessoas largavam os estudos por causa da igreja. E hoje a igreja está mandando os adolescentes e pessoas para estudar, porque realmente isso vai acrescentar. Então, a coisa aí, querida, você que escreveu, administre seu tempo. Você vai arrumar um tempinho para servir o Senhor. Entre nós também o pastor Fábio Serafim, da Igreja Onda Dura. Bom dia, pastorzão, seja bem-vindo. Bom dia, Cid Gonçalves, todos os ouvintes, meus irmãos debatedores aqui da mesa. Um tema incrível, parabéns à produção do programa, que sempre manda muito bem na escolha dos temas. Eu acho que esse tema é um tema pertinente e atual,
O pastor aqui que me antecedeu falou de uma forma incrível, porque há alguns anos atrás as pessoas eram estimuladas a não estudar, né? Porque o conhecimento não provém. E hoje, ao contrário, os jovens, eles estão sendo impulsionados pela igreja local a estudar, a buscar conhecimento, para poder então influenciar o meio onde você está envolvido. Eu acredito muito, Cid. Ontem eu estava pregando em 2 cultos de uma igreja muito linda em Nova Iguaçu. Eu estava citei a frase de um autor incrível que eu gosto muito, chamado Bill Hybels, que ele diz que a igreja local é a esperança do mundo. E eu acredito nisso. A igreja local pode ser a esperança da Rocinha, a igreja local pode ser a esperança da cidade do Rio de Janeiro. E quando eu leio esse texto, eu estou vendo uma jovem, porque o cerne da questão é essa, ela é apaixonada pela igreja. Ela quer estar lá. Ela se sente incomodada pelo fato de não estar lá. Isso é incrível num tempo onde muitos jovens querem estar fora da igreja, onde querem curtir outros momentos, outras coisas que não provêm de Deus. O cerne desse texto é alguém que ama os atos de Deus. Isso é lindo. Só que há de se entender, como o texto célebre de Eclesiastes diz, que há tempo para tudo. E quem sabe? Agora é o tempo de você buscar aperfeiçoamento, estudar, para depois, então, poder aí sim, dentro do seu contexto profissional, social, enfim, ser um porta-voz de Cristo em onde quer que você esteja. Eu acredito que, essencialmente, ela deve buscar o estudo, mas também, acredito, e isso a Bíblia está aí para provar, a história está aí para dizer, que em alguns casos, orientado pelo seu pastor, pela sua família, vai ter muita gente que vai parar de estudar para se entregar à obra. É um assunto que a gente vai discutir aqui e é muito bom o tema. Há uma frase de um pastor querido, amigo meu, que diz o seguinte: saber não ocupa espaço, mas ocupa tempo, então usa com inteligência. E aí tem um ouvinte que diz o seguinte: esse debate veio direto ao meu coração. Eu estudo há 5 anos para concurso público, para delegada civil, já fiz 6 provas e não passei. Aí eu comecei a buscar a Deus em primeiro lugar. Eu gostaria de dizer a essa minha querida irmãzinha que mandou a pergunta, que disciplina é fundamental para estudar com qualidade. Hoje eu estudo com alegria e principalmente na certeza de que Jesus me orienta a estudar nas horas que eu determinei de estudo. Mas entendo também que a pressão que os estudantes enfrentam, entendo isso. Mas nunca deixe de servir ao Senhor por nada. Vanessa, a gente está falando de jovens, está falando de equilíbrio e às vezes nós jovens, alguns novos jovens há mais tempo, no caso, né? No caso eu, a gente tem a tendência a puxar para os extremos. Ou eu estudo ou vou para a igreja. O equilíbrio fica meio deixado de lado. Como lidar com isso e como disciplinar essas pessoas no bom sentido da palavra, se bem que todo sentido é bom da disciplina, como é que a gente faz para encaminhar essas pessoas para esse equilíbrio aí? Então, eu acredito que se você fizer para honrar o nome do Senhor, a palavra de Deus tem um texto que fala: quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa, faça para glória do nome do Senhor. O contexto aí é um pouquinho diferente. Os judeus estavam discutindo com os gentios e Paulo foi retrucar aí mas eu acredito que a gente pode usar aqui quando a gente for falar, se a pessoa estiver estudando, se eu for um estudante e eu estou ali me dedicando, eu estou honrando o nome do Senhor. Eu estou ali levando também eu sou a igreja. Né? Então, se eu estiver honrando o nome do Senhor ali naquele lugar, se eu estiver fazendo o melhor na minha escola, fazendo a diferença na minha escola, eu vou estar levando a igreja comigo, eu vou estar levando o nome de Jesus comigo. Então, eu acredito que você pode sim estudar, se dedicar, como essa irmã acabou de falar no testemunho dela, falou brilhantemente, separar tempos. Eu não posso permitir que o tempo... Eu preciso dominar o meu tempo, eu não posso permitir que o tempo me domine. E nessa era que a gente está vivendo muito procrastinado também, né? Ou a gente os adolescentes principalmente, eles são intensamente intensos. Ou ele faz muito, a gente acompanha isso na igreja. Ou ele está muito crente, ou ele está muito no mundo. Então a gente não tem meio termo. Não tem. Então, se você tiver, eu acho que a palavra é essa. Nesse caso aqui, é você ter discernimento, equilíbrio das coisas, saber que se você estiver fazendo para honrar o nome do Senhor na sua vida, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai te levar a lugares altos e você vai fazer a diferença na sua geração. Nós vivemos uma época que
somos escravos de planilha, né? Tudo a gente faz planilha, mas não fazemos uma planilha mental da nossa vida, né? A gente é capaz, às vezes, de passar horas numa rede social, mas às vezes nós liberamos a oportunidade de estar fazendo alguma coisa para o nosso engrandecimento. A palavra aqui tem sido, pode ver que a tônica de todos os debatedores aqui tem sido equilíbrio, né? Então é o seguinte, nós podemos sim servir ao Senhor de várias formas e ir à igreja também, porque a gente consegue fazer, né? Todo mundo aqui acho que já fez uma faculdade, já fez um estudo qualquer, você pode de repente, se isso está te incomodando, você fazer a sua carga horária de forma que você tenha um tempo livre tal dia para você fazer aquilo que você gosta. Que como nós falamos, quando a gente ama, ela falou assim, o fato de não me sentir bem significa que Deus está triste comigo. Nosso Deus, ele não é assim, ele não fica triste assim. Quem está triste é você, com você mesmo, que você está sentindo falta de fazer aquilo que você ama. E quando a gente não faz alguma coisa que a gente ama, a gente se sente triste com isso. Então, acho que com o equilíbrio você vai chegar ao seu denominador e vai ser bênção para a vida de todo mundo. Eu acho que a Vanessa colocou na mesa aqui um assunto que dá até uma outra pauta em si. Mas hoje nós nos acostumamos a ser crentes de igreja. A verdade é que a gente gosta tanto de ficar dentro da igreja que acaba que periga da gente perder o real propósito da igreja. O chamado da igreja não é um convite a ficar, a vir. É um chamado, é uma ordenança para ir. E você pode fazer isso, meu irmão, em todo lugar onde você está. Se você está estudando e está na faculdade, existem inúmeros movimentos hoje eclesiásticos e para-eclesiásticos que estão desenvolvendo ferramentas de evangelização nas faculdades, nos colégios de ensino médio. Você está sendo igreja no lugar onde você está. É claro que a gente precisa destruir um conceito que foi enraizado na mente de muita gente. Isso dura tempo, mas já estamos fazendo isso. Mas você pode ser igreja dentro da tua faculdade. Você pode pregar Jesus lá. Você pode salvar gente lá. Você pode batizar a pessoa. Cara, você pode fazer qualquer coisa para o reino de Deus, no lugar onde você está. Você é a igreja e você pode manifestar isso em qualquer lugar que você esteja. Tem um ouvinte que disse aqui, deputado, diz o seguinte, olha, eu estou vivendo essa realidade e eu comecei a fazer faculdade esse ano. Aí eu pude notar a resistência de muita gente que ainda discorda que nós temos que estudar. Muitos líderes têm medo que os jovens saiam para fazer faculdade por conta do medo desse jovem se desviar. Porém, com a graça de Deus, eu tenho lutado e nesta minha trajetória eu tenho conseguido administrar muito bem, pois eu estou me preparando também para futuramente servir ao Senhor um pouco mais aperfeiçoado. Há o risco do ensino secular, por assim dizer, tirar a pessoa do foco da fé? Não, eu não. Aí é uma questão de nós entendermos que se a conversão foi verdadeira, se ele realmente é salvo, está sendo discipulado, ele está... Não existe nenhum risco, porque o Espírito Santo nos orienta em tudo. Eu gostei da colocação de que o nosso testemunho é a própria igreja. Nós somos missionários onde nós estivermos, às vezes sem abrir a Bíblia. Simplesmente pelos seus gestos, pelo seu comportamento, pelas suas posições, nós estamos ali. Então, eu vejo também dessa forma. Agora, aquilo que eu falei de início, quer dizer, o conhecimento é fundamental. Hoje o conhecimento nós ainda vamos tratar mais desse assunto lá na frente, mas o conhecimento hoje se tornou algo de que as pessoas não podem abrir mão. A pessoa que não alcança alguma forma de conhecimento acaba se tornando um alienado, porque ele não vai conseguir acompanhar o ritmo do mundo que nós vivemos. E temos que entender que este mundo é assim porque Deus quer que seja assim. Nós não podemos achar que este mundo ele é assim porque não, ele é assim, Deus permite que seja assim. Eu me lembro, há muitos anos, e vocês, embora mais jovens, lembram também, que o rádio, a televisão eram instrumentos, né, pecaminosos do diabo, essa coisa toda. Não, eu sempre falei, olha, os meios de comunicação são neutros. O conteúdo que você coloca nesses meios é que pode ser de um lado ou de outro, do bem ou do mal. Mas os meios são todos... Deus permitiu que isso existisse. Então eu vejo dessa forma. Eu acho que onde nós estivermos, né, nós que somos crentes, nós estaremos
sendo testemunha, através do testemunho, através das nossas atitudes, nós estamos também levando o próprio Evangelho. Deputado, até a sua palavra foi maravilhosa, e nós estamos falando, desculpe, estamos falando de equilíbrio. Eu tenho uma grande preocupação de como às vezes os ouvintes podem entender isso. Ninguém pode dar nada que não recebeu, né? A importância da igreja que eu vejo é a questão de discipulado, de aprendizagem, da pessoa se preparar para ir para fora, né? Porque a pessoa, se for assim, ela aceitou Jesus hoje, ela saiu, Deus por misericórdia pode fazer muitos milagres na vida dele, mas existe uma necessidade dela congregar em algum lugar para que ela possa se preparar e fazer um evangelho diferente. Em Hebreus capítulo 10, verso 25, o escritor fala: não deixando a nossa congregação, que é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que está se aproximando aquele dia. A ideia de admoestar, tem muita gente que pensa que é chamar atenção, é brigar. Não, é ensinar, é mostrar o verdadeiro caminho que nós devemos sair. Nós estamos vivendo uma era de muito grande de desigrejados, né? A gente vê que na nossa volta, hoje nós somos trocentos por cento de evangélicos, mas, no entanto, nós estamos vendo que pessoas filiadas a uma agremiação qualquer são mínimas. E a gente vê que essas pessoas participam de muitas coisas e se diz pseudos evangélicos, né? Não quero aqui dizer que estão certo ou que estão errado. Eu estou dizendo que é o seguinte: nós, pastores, eu particularmente, eu procuro orientar os nossos adolescentes, nossos jovens, foi até bom te conhecer demais, que eles têm um caminho, que existe alguma coisa, que nós estamos vendo na época de que pode tudo, está tudo liberado. Se não houver uma admoestação, não houver um ensino, a gente procurar normatizar a situação, fica até difícil ir para fora. Nós somos crentes aqui na rádio, somos crentes quando a gente está ali no trânsito, somos crentes no nosso trabalho, escola, e eu acho que é mega necessário estudarmos, né? Eu já fiz coleção de algumas cadeiras universitárias, e nada disso é o principal para mim, né? Eu amo ser pastor. E quando a gente chega, a gente pode conversar com o adolescente, com o jovem, pode mostrar o futuro deles. Voltamos de novo àquela palavra que está sendo a tônica aqui, é o equilíbrio. Mas, ao meu modo de ver, a gente tem que estar numa igreja, né? De vez em quando, pelo menos, para a gente poder se orientar e a gente ter mais condição de ir para fora e fazer a obra do Senhor. Inclusive, desculpe, tem precedência sempre. Eu vejo que a questão aqui é conceitual, né? Do Sim. que é templo e do que é igreja. Ela diz, eu não posso ir à igreja, né? Mas a igreja é você, exatamente, né? A igreja vai ao templo, né? E não o contrário. Então, o que acontece é entender isso, porém, é aquilo que o pastor acabou de falar aqui, né? Que você não pode deixar a congregação, né? Há sim o perigo de a pessoa distanciada do meio da congregacional, ela ser engolida pelos conceitos e preconceitos que tem fora do ambiente de igreja, entre aspas, de levá-la a esfriar a sua fé, né? Então você deve aproveitar ao máximo o pouco tempo que você tem de igreja. Sim. E esse, como eu disse no princípio, é um tempo que você está tendo que estudar. Isso vai acabar, 2, 3, 4, 5 anos, isso vai acabar, e aí você vai poder servir a Deus, não é? Pastor, o meu marido, ele é oficial da Marinha, e ele, no tempo de escola naval, ele estudava demais, ele estuda até hoje, né? Porque o militar está sempre estudando, mas eu lembro que ele conta muito para os adolescentes lá da igreja, que ele tinha 2 horas de estudo obrigatório. E nessas 2 horas de estudo obrigatório, eles iam para uma biblioteca, ficavam aqueles menininhos todos estudando, e 1 hora ele separava para ler a Bíblia e 1 hora ele separava para estudar realmente a matéria ali da escola que ele estava estudando. E nem por isso ele deixou de ser um dos últimos, pelo contrário, meu marido, não é porque meu marido não, mas é uma menina cabeçudinha, também, né? Ele é. Ele é inteligente, japonês, né, pastor? Pastor Biasato já aqui, né? O rapaz, ele tem o sangue oriental, então ele concentrado. Concentrado, e eu via
esse equilíbrio dele. Ele escolheu um tempo para estudar a palavra e um tempo, e os amigos mesmo dele falaram assim, cara, como é que você consegue? A gente está aqui se matando para estudar e você está aí. Eu acredito que quando a gente se dedica também para o Senhor, a gente tem esse retorno. Deus, ele está vendo ali a nossa dedicação, ele está vendo o desejo do nosso coração, né? Ele está vendo o Espírito Santo arder dentro da gente, falar assim, eu amo a obra de Deus, eu quero estar ali participando. Mas ele também entende a necessidade de estarmos ali estudando. Hoje, como eu acompanho muitos adolescentes, os pais de adolescentes vêm falar comigo, Vanessa, pelo amor de Deus, me ajuda, me bota socorre na cabeça dessa criança que ele tem que estudar. E tem um versículo na palavra de Deus em Colossenses 3:22, vós servos, obedecei em tudo aos vossos senhores. Eu queria falar para você, adolescente, que o seu pai é o seu senhor. Então você precisa obedecer o seu pai, né? E lá no 23 diz assim, tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, faça, está estudando? Faça como se estivesse fazendo para o Senhor, não por obrigação. Eu tenho certeza que Deus vai te fazer um homem, uma mulher próspero, abençoado, sendo os primeiros de classe, fazendo essa diferença aí. Já pensou um cara lá, no crentinho lá, humildezinho, tirando um notão? Eu falei assim, pô, esse cara é crente, ele vai para a igreja, mas ele só tira nota boa. Tem diferença aí na vida dele. Eu quero que esse menino quer também. É verdade. Inclusive, essa palavra da Vanessa, ela transforma em afirmação a última pergunta colocada aqui pelo nosso ouvinte. Quer dizer que é possível ter comunhão com Deus fora da igreja. Claro que é possível. Sim, eu acredito muito que existe uma coisa incrível na Bíblia chamada discipulado. E que, graças a Deus, muitas igrejas entenderam a necessidade do discipulado, independente de modelo, independente de formato. Eu acredito pessoalmente discipulado 1 a 1. Mas você imagina o que pode acontecer com um crente dentro de uma faculdade que é instruído, discipulado, ele pode ganhar uma faculdade inteira. E a pergunta que ela faz aqui é interessante a gente analisar algumas questões. Estou errada em abrir mão do meu tempo na igreja? Você não está errada. Não, você entendeu que esse tempo é o tempo de se mergulhar. É como eu disse no início, é alguém apaixonado pela igreja. Talvez alguém que foi criado na igreja, que viveu todas aquelas níveis. Eu sei o que é isso, isso passou por mim. Eu passei por isso. Eu queria ir para a igreja todo dia, se eu pudesse ficava lá, porque o clima era bom. Mas é como eu falei, o nosso chamado é para fora. Então, imagine uma pessoa que pode ser acompanhada, ensinada, discipulada, Bíblia, talvez um pastor, um líder da igreja. Meu filho, agora vai, teu campo é a tua faculdade. É incrível. Então, ela não está dizendo que ela não vai para a igreja, ela está dizendo que ela vai pouco à igreja. Então, resignifique esse tempo na igreja. Utilize ele de uma forma mais saudável. Você, líder, pegue esse jovem, essa pessoa que você percebe, porque no meio de tantos jovens a gente já identifica alguns com um chamado muito claro. Cara, seja boca de Deus para essa pessoa. Traga ensino, conduza ele no caminho, para que então Deus possa fazer tudo a vontade dele, seja na faculdade, no trabalho, na rua, na vizinhança, na família. Ou numa casinha de sapê. Exato. Onde esteja, onde você estiver. Tem um rapaz que falou aqui o seguinte, gente, debatedores, eu estou vivendo um dilema enorme. Eu tive que dobrar minha jornada de trabalho para sobreviver e não está sobrando tempo para a igreja. A nossa irmãozinha taxista. O que dizer para essas pessoas que não têm essa opção? Depois a gente vai mudar de assunto. Mas o que dizer para essas pessoas que de repente não estão tendo opção? Ou ele faz, ou ele faz. Como é que funciona isso, gente? Coloca 93 tocando no seu rádio aí, no seu táxi o dia inteiro. Pegou já dele. Começa por aí. Pegou do marido, tá vendo? Já foi pro osmose ali, ó. Maravilha. O apóstolo Paulo fala que nós devemos trabalhar dia e noite, se possível, para não sermos pesados ao nosso irmão. Eu acho que uma das coisas, tenho certeza que uma das coisas principais que o Senhor nos colocou é como o provedor da nossa família, né? Então, em primeiro lugar, nós temos que ter Deus, né? Depois a nossa família, nosso trabalho e a igreja templo, como nós estamos falando aqui, ela é o último lugar. Então é o seguinte, se está havendo a necessidade, querido, ore ao Senhor, peça ao Senhor. Deus é capaz de te colocar como dono da empresa de táxi. Um dia você não precisa trabalhar tanto, se for a vontade dele. Eu imagino lá no carro, lá, recebo! Agora, se Deus te deu essa oportunidade, eu sempre gosto muito de falar, as pessoas que falam, dizem esse assunto, eu levo lá para aquela viúva que sustentou o profeta. Eu fico imaginando o profeta fazer aquela profecia maravilhosa, aquele negócio todo, de repente ele passa a ser sustentado por uma viúva por ordem de Deus. Eu acho que ele deve ter sentido assim meio humilhado por aquilo.
mas foi ordem de Deus. Fica aí, sendo sustentado por uma viúva, até que vai vir uma chuva seródia. A chuva seródia, meu filho, vai vir na sua vida no tempo de Deus. Amém. E você vai glorificar o nome dele. E a administração do tempo, né? O taxista aí que falou agora há pouco, né? Ele certamente ele deve ter os seus momentos ali no táxi que ele pode parar e orar ao Senhor, né? Hoje tem N igrejas que ficam abertas aí o dia inteiro. Ele pode entrar numa igreja, num templo lá, fazer sua oração, né? Então, e outra coisa, ele pode organizar o tempo dele, né? Essas pessoas que são entre aspas, profissionais liberais, podem organizar o seu tempo. Agora, aquele que tem turno, trabalha batendo cartão, não sei se chama batendo cartão hoje em dia, né? Acho que eu estou ficando velho, hein? Não, melhor, deixa assim, igual cair a ficha, deixa quieto. Então, ele tem que organizar o tempo dele. Eu penso assim, se a pessoa quiser, ela dá um jeito. Sim. Ok? Vamos lá, então. Tá aí. Espero que o nosso ouvinte entenda isso. E continue em frente, faça acontecer. Oi. Ele pode fazer do táxi dele uma igreja, né? Sim. Botar um louvor, o táxi é dele. Ouvindo a 93. Fala de Jesus, aproveita. A Rádio do Povo de Deus. É isso, gente, estamos juntos na 93 FM com o nosso debate 93. Agora o próximo assunto é o seguinte, é o transtorno de ansiedade. Meu Deus. Tornou-se um problema real no Brasil, gente. Segundo dados da Secretaria da Previdência, as concessões de auxílio doença para pessoas que sofrem desse mal cresceram 17% em 4 anos. Taquicardia, sudorese, dor no peito, respiração ofegante, palpitação, nervosismo, dificuldade de concentração, medo constante e isolamento social são alguns dos sintomas desse transtorno de ansiedade, que em tempos de incertezas como o que nós vivemos, só aumentam. Qual é a diferença entre alguém que planeja a vida e alguém que é extremamente ansioso? Você já passou por problemas por causa da ansiedade? A Bíblia diz em Mateus 6:27, qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Como deixar ou como não deixar que as nossas preocupações se tornem ansiedade? Fábio Serafim, meu caro irmão, o que a gente fala sobre esse assunto? A ansiedade é o mal desse tempo, né? Tem gente ficando doente, e da ansiedade então levando a outras doenças por causa desse mal terrível. E eu penso que é um mal, é uma patologia, precisa ser cuidado, precisa ser tratado. Então eu acredito no poder da oração e tudo mais, mas eu acho que tem que buscar ajuda. Sou ansioso, o que faço? Busca ajuda médica, faça isso urgentemente. Mas eu acredito que, inclusive o pastor falou muito bem aqui, algumas questões que a gente pode fazer, tais quais organização do tempo. Sabe, muita gente organiza muito mal o seu tempo. Muita gente organiza muito mal a sua vida. A pessoa vive um dia de cada vez, deliberadamente, sem se preocupar com o que pode acontecer no futuro. Eu acredito que você precisa planejar a sua vida. Você precisa planejar o seu mês, o seu ano. E viver, aí sim, tendo planejado, um tempo de cada vez. Eu acho que é um mal, Cid. Eu acho que tem muita gente doente, tomando remédio por causa disso. E a Bíblia fala para você não ficar ansioso por coisa alguma. Então, confie em Jesus, planeje, se estruture. Se for o caso, busque ajuda médica, busque seu pastor, busque alguém para te orientar, mas a ansiedade está matando gente. Você precisa tomar cuidado com isso. E o Augusto Cury, ele fala uma frase muito bacana, que ele fala que viver no passado traz depressão, viver no futuro traz ansiedade, gera ansiedade, né? Viva o presente, que como o próprio nome já diz, é um presente para as nossas vidas. Como viver o presente nessa era em que a gente coloca essa necessidade nos nossos jovens, novamente, nos nossos adolescentes? Eu li uma reportagem dizendo que 80% hoje dos adolescentes, eles estão ansiosos. Ele passou a depressão assim... de longe, não tem nem comparação. Ou seja, o cara vai estudar para uma prova, ele fica ansioso. Eu recebo adolescentes que se cortam, adolescentes que não têm unha, adolescentes que não têm um pedaço do cabelo, adolescentes que estão com problemas no corpo, né? Como você falou, transparecendo o que está dentro dele. Essa agonia que está dentro dele, viver, querer saber como é que vai ser o amanhã. E a palavra de Deus também diz, né? Olha os pássaros, olha os lírios do campo. Relaxa. E relaxa, calma, tranquilidade. A gente precisa aprender a viver na dependência de Deus. Eu sei que não é fácil.
Eu sei, principalmente para você que tem que escolher amanhã uma faculdade, eu acredito que é muito, às vezes, até injusto chegar para um cara, 16, 17 anos, e falar para você, o que você quer ser pro resto da sua vida, né? Uma covardia. Você chegar para um cara de 16, 17 anos e falar assim, agora bota uma arma na cabeça dele e fala assim, agora você tem que escolher aí o que você quer fazer de faculdade, aí faz teste vocacional e vai daqui, vai dali, vai para psicólogo, vai para o pastor, vai para o líder, e ele não sabe o que ele quer, a vocação dele, e ele fica nessa ansiedade buscando. Eu acredito que você precisa tirar um tempo para buscar a Deus, saber a real necessidade, o que você quer da sua vida, né? Eu, por exemplo, desde sempre, eu sempre quis casar, né? Eu nunca, o meu sonho não era entrar numa faculdade, me formar, não que isso não seja importante, eu me formei, graças a Deus, fiz uma faculdade, fiz meus estudos, continuei meus estudos, mas enfim, o meu sonho era ter um casamento, era casar, encontrar uma pessoa que me amasse, que eu amasse a pessoa, e eu constituir família, ter os meus filhos, e era o que ia me satisfazer. Então a gente precisa, fui ansiosa pra caramba, acho que mulher ainda é mais ansiosa do que homem, né? Nunca percebemos isso. Né, gente? A gente tem esse negocinho da ansiedade aqui no nosso coração. Tem um ouvinte que diz o seguinte, olha, gente, eu sou muito ansiosa, isso atrapalhou o meu casamento. Ai, agora essa mulher, semana... tinha que ser mulher, gente. Agora, semana que vem, vou começar a terapia, porque a ansiedade é tanta que dá vontade de chorar o tempo todo. Faz terapia mesmo, irmã. Sou terapeuta de família, vai dar caldo isso aí. Essas doenças psicológicas, elas, no meu tempo, elas eram causadas por perdas, né? Por questões, mais por perdas, seja pessoas amadas, seja por não realizar frustrações, por não conseguir certas coisas. Hoje não. Hoje as doenças psicológicas são causadas pela consciência de insegurança, de incerteza. E de onde vem essa incerteza, essa insegurança? Vem justamente desse momento que nós estamos vivendo, de uma convergência tecnológica que nos coloca novos paradigmas na nossa vida, novos padrões, numa velocidade que a gente, por mais adaptável que seja o ser humano, nós não conseguimos acompanhar plenamente, até achamos que estamos acompanhando, mas o nosso consciente, a nossa psique não está acompanhando. E, evidentemente, nesse mundo de ansiedade, nesse mundo de insegurança, nós temos essas doenças psicológicas que aumentaram, como falou aqui, 17% nos últimos 4 anos, e a tendência é aumentar. Agora, a pergunta é, eu tenho uma teoria, uma tese, eu digo o seguinte, nós que somos crentes, nós que somos evangélicos, nós que temos um padrão de paradigmas estabelecido pela palavra de Deus, que é eterna, que vivemos nesse mundo que a gente não entende bem, onde nós somos atores, onde nós somos pacientes também de todas as coisas que acontecem, nós temos um porto seguro, nós sabemos disso. Então, nós temos a esperança. A esperança nos faz andar com menos ansiedade. A não ser para casar, naturalmente, que o jovem aí tem essa outra questão, né, Vanessa? A palavra diz, deputado, que assim, o Senhor Jesus, questionado a respeito disso, que a ansiedade não é o mal do século, é o mal de todos os séculos. Não é? Hoje é mais evidente, porque, inclusive, a medicina avançou, então há o diagnóstico hoje, no seu tempo, no tempo dos nossos pessoas mais antigas, já tinha, só que não era diagnosticado, né? Então hoje, o que acontece? A receita continua a mesma. Lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade. Ansiedade todos vão ter. Em maior grau as mulheres que querem casar. Em maior grau. Vai ficar isso, hein? Outros em menor grau, mas todos teremos. Então, nós temos que lançar sobre Deus. Lembrando que Deus ele tem o controle de todas as coisas. Eu costumo dizer algo na igreja. O que eu não consigo resolver, eu administro. E aí Deus vai me dar a solução. Então, é exatamente o que nós estamos falando. Quer dizer, a palavra tem a solução. Esse é o caminho, porque ela é eterna e ela, né, para o sexo. Nós estamos vivendo uma sociedade... Mas, com certeza, este momento é um momento que gera muito mais ansiedade e muito mais frustrações.
a juventude, a Vanessa está falando aqui dos jovens. Os jovens também são ansiosos. E essa ansiedade da juventude, dos adolescentes principalmente, que estão na fase de conclusão sobre o que vão fazer na vida, é muito séria, porque eles podem entrar, inclusive, numa situação de abandonar tudo e não querer mais nada, nem sonhar com projetos de saber o que vai fazer, que é a situação mais trágica e mais dramática do ser humano. Ele deixar de sonhar, morrer enquanto é adolescente, enquanto é jovem. Tem uma coisa aqui, o Fábio, que disse, um ouvinte dizendo o seguinte: olha, eu sofro de TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Foi diagnosticada há 4 anos. Eu nunca achei que eu era ansiosa. Diz o ouvinte, eu nunca achei, mas eu era. Isso me chamou a atenção aqui. Hoje eu tomo medicamentos e tento de todas as formas preencher a minha mente com as coisas lá do alto. Quando sinto os sintomas que já começam a aparecer, eu começo a cantar, eu vou ler a palavra e vou descansar no Senhor. Ela não sabia que era ansiosa e foi descoberto que ela era ansiosa. E a pessoa, para saber se é? Sim, fale. Eu acredito, então, temos algumas questões aí, como eu falei, eu acho que retirar a opinião médica de um profissional é insanidade. Então você tem que buscar ajuda médica, obviamente, tá? E a gente nunca vai falar o contrário disso. Mas você tem um pai, você tem uma mãe, você tem um pastor, você tem um líder de célula, você tem alguém que te acompanha. Então, ouvir pessoas é muito bom nesse momento. Exatamente. Se não tem, deveria buscar. Exatamente. Muito bem salientado pelo pastor aqui. Se não tem, deveria buscar. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que a gente sabe tudo. Muitas vezes a gente acha que, inclusive aqui colocando para pastores, muitas vezes isso pode ser um problema para nós, porque a gente cisma em achar que a gente sempre vai saber todas as questões e não se coloca a ouvir outra pessoa. Isso é um perigo. Você precisa ouvir alguém, você precisa estar sempre recorrendo a alguém, ser discipulado por alguém, reconhecer alguém, enfim, para que aí então ouça essa opinião. Cara, procura um médico, sabe, alguém mais experimentado. Agora, eu acredito, Cid, que os jovens são colocados contra a parede quanto a essa questão da escolha da sua profissão. A minha igreja é, 90% de jovens, e eu lido com isso o tempo inteiro, mas se eles têm que dar uma resposta dentro de casa, o profissional na sua empresa também precisa dar uma resposta. Nós somos doutrinados a ser os melhores em tudo aquilo que a gente faz, e nem sempre você vai ser o melhor, e não há problema nisso. A questão é quando a gente infiltra dentro da nossa cabeça e adoece querendo ser o melhor em tudo, querendo ser destaque em tudo. Isso é um problema terrível. Eu abri aqui porque me faltou a primeira palavra, mas o Salmo 42 fala: por que está abatido a minha alma? O salmista está fazendo uma análise com ele mesmo. Ele está falando para si: por que te abate minha alma? Espere em Deus. Vambora. Então, talvez o convite para você, meu irmão, num tema tão sugestivo e tão real como esse, que está ansioso, talvez essa pessoa agora que foi colocada aqui, você que está, de repente, dentro do táxi e está ansioso no trânsito, meu irmão, busque ajuda, busque socorro, busque seu pastor, busque um médico, ore e espere em Deus. Quem sabe, dentro do seu táxi aí, você que está internado, está no hospital, seja lá onde você for, a maior terapia que você pode ter nesse momento é a oração. Fale com Deus, busque a Jesus. Eu acredito numa verdade que dos púlpitos das igrejas saem as maiores palavras de cura para a nossa vida. Então, eu acredito que a igreja é o maior consultório terapêutico do mundo, porque ali está sendo pregada a verdade, a palavra de Deus, que é viva. Tudo aquilo que é vivo se move, vai transformar a sua vida. Então a gente volta novamente para dentro da igreja, aí sim, para dentro da igreja, para você buscar a palavra de cura, para você buscar se confraternizar com os irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unidade, em união, para que você possa ali ouvir o outro, abençoar o outro, abraçar o outro, né? Um abraço é curador, é restaurador. Então, de repente você não tem condições de um tratamento terapêutico, busca ajuda com seu pastor, que ele vai ter uma palavra de Deus para sua vida, uma palavra de restauração. Ele vai pregar a palavra e dali vão sair palavras para te restaurar e te curar. A ansiedade é uma coisa tão séria que, se fosse fácil, não estaria na Bíblia, né?
Jesus, quando chama a atenção a respeito de ansiedade, ele fala essa questão. Agora, todos nós já passamos por um momento de ansiedade e vivemos. Nós vivemos uma sociedade consumista e grande problema, às vezes, a gente atende em consultório ou mesmo no gabinete pastoral, a gente atende e vê as pessoas com muito problema na área financeira, né? No que não consegue se controlar, não consegue fazer algumas situações. E quando a gente vê os adolescentes, o grande problema hoje, acho que é pior do que uma profissão, é a necessidade de aceitação no grupo a qual ele tem vontade de pertencer. E acho que todos passaram por isso. Agora, a palavra do Senhor fala isso, acredito que eu seja uma pessoa ansiosa também, todos nós planejamos de alguma forma. Eu acho que o ato de nós planejarmos é uma necessidade, porque eu vejo como nós temos que pensar que Jesus vai voltar na nossa vida material daqui a 100 anos. E ter a certeza, preparar espiritualmente como se ele fosse voltar daqui a um segundo. Então, a cada dia mais, há uma necessidade de preparação, porque a ansiedade é algo inerente do ser humano. Agora, Jesus pega e nos mostra. Por isso, ele nos deu pastores, líderes, terapeutas. O negócio é tão sério que todo terapeuta tem que fazer terapia, né? Para poder botar a cabeça dele no lugar. E ai de nós se não tivéssemos alguém para conversar, nós íamos explodir. Não entra em parafuso, né? Ô, Vanessa, tem um ouvinte dizendo aqui que eu achei legal, que Vanessa Tanaka e o dedinho somos um. Foto aqui, ó. É o lema da minha igreja, somos um. Essa é a nossa 93 FM. 24 horas por dia conquistando o seu coração. A dona de uma padaria no Espírito Santo resolveu incentivar um estudante de 10 anos a estudar. Em troca, ele deveria fazer o dever de casa e muito bem nas provas, hein? Ela prometeu dar a ele lanches diários e ele está cumprindo isso. Até porque Rosângela Amaral, essa moça que fez isso, ela compartilhou o orgulho que ficou do Cauã, que está matriculado e frequentando assiduamente a escola. Diz assim: meu amiguinho voltou para a escola, combinei com ele, se ele estudar, é pão por conta da padaria. Eu acredito nele, acredito em um futuro melhor para ele, dizia o post desta empresária. Aí vem a pergunta, quem acreditou em você quando talvez nem mesmo você acreditava? Como ser alguém que acredita e investe nas pessoas num tempo de tanto egoísmo? Como o cristão pode fazer a diferença? Aí, gente, o que vocês dizem sobre esse assunto? Uma mulher acreditou numa criança, está incentivando ele a estudar em troca de alguma coisa. Mais do que a troca, é o incentivo que ela deu. Não vai te faltar comida se você se esforçar. Eu tenho um testemunho tremendo na minha vida que eu conto aos jovens adolescentes da minha igreja, sempre que possível, e aos pais principalmente. Quando eu tinha 12, 13 anos, há 3 séculos atrás, eu não gostava. Deixa quieto. Eu não gostava muito de ir à igreja, né? Como adolescente, eu ficava com raiva de domingo, acordar cedo para a escola dominical, aquele negócio. E meu pai era um presbítero da Assembleia de Deus na época. Meu Deus! Mas ele era meio diferente, por isso que ele morreu, foi embora. Mas meu pai tinha uma técnica que eu achei sensacional. Ele chegava e falava assim: você não quer ir à escola dominical? Não tem problema, você não precisa ir. Mas você não recebe o dinheiro da semana. Ele me dava 5 cruzeiros, né? Naquela época, né? 5 cruzeiros, 5 alguma coisa aí. 5 alguma coisa. Não, aí tem tanto. Ele chegava e falava assim: você vai à escola dominical, você tem o teu dinheiro. Então eu ia à escola dominical, quando eu voltava da escola dominical na hora do almoço, ele também voltava, né? Junto comigo, ele pegava em casa, ele me dava aquele 5 lá, que era o suficiente para ele passar a semana todinha. Aí não, eu não vou. Ele: não precisa ir, não tem problema não. Aí quando chegava: pai, o senhor vai me dar aquele dinheiro? Não, você não foi à escola dominical. Olha só, a tua profissão é ir à escola dominical. Eu te pago para você ir à escola dominical. Muita gente pode até ser assustado, mas, queridos, eu diria que 90% dos versículos bíblicos que eu sei de cor hoje, eu aprendi na escola dominical quando eu era pré-adolescente, sabe? Muita coisa que eu aprendi a minha vida. Hoje eu sou pastor de igreja, né? Lidero, né, algumas igrejas. Eu agradeço ao meu pai ter me comprado lá atrás, quando eu tinha 12 anos de idade, entendeu? Então, eu vejo que é o seguinte: foi um grande incentivo espiritual e material que meu pai me deu quando ele me comprou lá atrás, né? Então eu vejo essa palavra dessa mulher que ela fez aqui. Eu quero, se tu tá me ouvindo, minha querida,
parabéns, que muitos outros empresários comprem crianças nesse sentido aqui, né? Incentivando a estudar, incentivando a ser alguém, mostrando a ele que ele pode ser grande adiante, nem que seja por um pão de, como é que diz o Chaves? Um pão de sanduíche de presunto. Isso é muito necessário. Eu acredito que a gente precisa aprender, ela está seguindo o exemplo de Jesus Cristo aqui, porque Jesus acreditava nas pessoas, ele passava pelas pessoas, podia ser uma prostituta, podia ser um cobrador de impostos, ele falou assim, eu vou na sua casa hoje e eu vou transformar a história da sua vida. Então ela está seguindo o exemplo de Jesus Cristo aqui, sendo uma verdadeira cristã, né? Uma pequena cristã, um pequeno Cristo, como é o significado da palavra cristão. Temos que ser imitadores de Jesus Cristo, pregar a palavra de Deus. A gente está pregando a palavra de Deus através de um ato de amor, um ato de bondade. E como as igrejas evangélicas precisam de pessoas que acreditem nas pessoas, de pessoas que profetizem, declarem palavras de bênção. Eu atendo adolescentes que às vezes chegam, a minha igreja é numa área de comunidade, a gente conversa com muitos adolescentes que às vezes chegam cabisbaixo, eu não vou conseguir porque eu sou pobre, eu sou favelado, a minha mãe é assim, o meu pai é bandido, e uma palavra pode mudar a história daquele adolescente, uma palavra de bênção, né, pode mudar a mente daquele adolescente, fazer com que ele acredite naquela verdade ali, e ele pode ter a história transformada. Ela está transformando a história desse menino aqui. Esse menino vai lembrar para sempre desse ato de amor. Ela está sendo usada por Deus, e eu vivi isso na minha vida. Quando os meus pais se separaram, eu era apenas uma adolescente, eu tinha 13 anos de idade, e a minha igreja fez isso comigo. O meu pastor, a minha pastora, hoje pastor Silas e pastor Elisete, eles investiram na minha vida. Eu lembro uma vez que o meu pai, ele saiu de casa, ele abandonou a casa, e nós ficamos 7 anos sem ter contato com meu pai. Eu acredito que hoje eu trabalho com adolescentes porque nós somos curados na nossa dor para sermos bênção aonde fomos sarados. E eu lembro que uma vez a gente não tinha dinheiro para comprar o material escolar. E a minha pastora chegou na minha casa com o material todo comprado, investiu em mim, na minha irmã. E eu lembro que a gente nunca teve um material escolar tão bom quanto naquele ano. Então, você quer investir, faça o melhor para as pessoas. Se você pode estar na posição de investir, seja um grande incentivador de ideias, de sonhos. E você que está na posição de sonhar, sonhe e acredite que Deus vai botar uma pessoa no seu caminho, e você não pode parar de sonhar, que Deus vai colocar uma pessoa exatamente do tamanho da sua necessidade para te abençoar. O conceito da recompensa aqui, né? Que o Senhor Jesus e Deus sempre no Antigo e no Novo Testamento falam, né? A pessoa fez, obedeceu, ela se dedicou, tem recompensa, né? E muitas vezes os pais que estão nos ouvindo aí, a gente trabalha com o conceito de punição. Se você não fizer, vai acontecer. Essa pessoa que deu esse exemplo, ela está dizendo, se você fizer, tem recompensa. O senhor, né, o pastor Paulo aqui, o pai, vou te dar os 5 mil réis. Tem recompensa. Valeu. Amém. Eu sou do tempo dos 5 mil réis. Não, eu também tenho eu sempre costumo dizer, e a Vanessa falou muito bem, né, que na vida da gente tem pessoas que sempre nos estimulam, nos mostram o caminho. E não sabem que fizeram isso. Alguns sabem que fizeram, são conscientes. Mas eu chamo de os anjos. São anjos que Deus usa ao longo, são pessoas comuns, e Deus usa para nos reorientar. Eu era adolescente, aluno da Escola Preparatória de Cadetes, em Porto Alegre, vindo do interior do Rio Grande do Sul, família pobre, família humilde, sabe como é que é? A gente está sempre desconfiado e não se integra direito. E nos primeiros meses fui muito mal, e escola militar é carro de fogo. Se você não cumpre, é meritocrático, né? Se você não cumpre aquelas etapas, você simplesmente é eliminado. E eu, primeiro mês, segundo mês, era naquela, mas eu tirando 0, 1, 2, e eu não sabia o que fazer. Aí um professor de química, um major,
que para mim major é um semideus, né? Porque no exército, né? Não é? Jesus. Chegou, ele veio e falou comigo, disse, olha, eu fiz uma avaliação das suas provas, etc. Verifico que você conhece totalmente a matéria, os assuntos, mas você não está sabendo se expressar na prova. Aí ele falou para mim assim, você tem condições de ir na minha casa durante 15 dias? 15 dias, 2 semanas, durante 2 horas. Digo, eu tenho, claro, era tudo que eu queria. Imagina eu voltar para casa, reprovado, depois de fazer um concurso com 10 mil alunos, candidatos no Brasil inteiro, passei e ser reprovado nos primeiros meses. Então eu não sei como é que ia enfrentar a minha família, né? Expectativas, essa coisa toda. Aí eu vou. Claro, ele acertou com o comandante da escola e eu então fui liberado e fui. Em 15 dias, ele me ensinou como eu tinha que interpretar as questões, né? Não só de química, mas de matemática todas. E eu voltei para a escola. Rapidamente eu me recuperei, passei naquele ano já por média e nunca mais deixei de estar entre os primeiros das turmas que eu fiz no Exército, engenharia, economia depois, sempre por causa daquelas aulinhas que ele me deu lá atrás. E interpretar. Então, vejam, a vida é assim, é um estímulo, às vezes é uma orientação, mas que a gente não sabe e vem de graça. Nós temos que entender. E eu reconheço isso hoje. Naquele tempo, não. Eu acho que eu daria muitos likes nessa senhora. Qual é o nome dela, Cid? Por favor. Eu acho que eu daria muitos likes nessa... Rosângela, perdão. Eu acho que eu daria muitos likes aí para Rosângela, se ao caso alguém que a conhece estiver nos ouvindo. Estamos hoje aqui honrando muito você. Porque ela investiu em alguém. E o Cauã, que é o nosso rapazinho, o nosso bravo guerreiro que está começando a sua jornada na vida. Que tem a obrigação agora de fazer, dar retribuição disso. Ou então não vai ter o lanche. Exatamente, eu não vai ter o lanche do Charlie. Mas eu acredito que ela se deu. E se dar, doar-se por alguém é incrível. Inspirar alguém é incrível. A gente está dando aqui alguns exemplos e eu tenho o maior exemplo da minha vida, meu pai. Exatamente hoje, fazem 2 meses que Jesus chamou meu pai. Exatamente hoje. Mas é o maior exemplo que eu tenho na minha vida, porque ele foi um cara, quando eu era criança, ele não era cristão, mas ele entendia o que estava acontecendo. Teve um tempo na minha vida que meus irmãos, minha mãe, todo mundo saiu da igreja, eu fiquei. Com 9 anos de idade, eu pegava o ônibus para ir para a Assembleia de Deus de Cordovil, lá pertinho de você, inclusive. E eu pegava o ônibus com 9 anos de idade. Meu pai que me acordava para me dar o dinheiro de passagem para ir para a igreja. Hoje todo mundo voltou para a igreja, meus irmãos, minha mãe, tá todo mundo lá e eu sou um pastor. E hoje eu influencio outras pessoas. É incrível ver essa questão da reprodução. Jesus faz isso, cara. E talvez você esteja aqui ouvindo a gente, alguém investiu em você, cara, faça isso com alguém. Exatamente. Porque você pode inspirar alguém, você pode promover, cara, coisas incríveis na vida de outras pessoas. Eu me lembro do pastor Walter, meu amigo, que hoje é da Assembleia de Deus lá de Bento Ribeiro, que pagou o meu primeiro seminário. Eu não tinha dinheiro para fazer seminário. Ele pagou o seminário para mim. Hoje eu sou um pastor. Olha que coisa extraordinária. Tem algo incrível sobre a vida dele, uma recompensa que talvez ele vai receber aqui ou um galardão que ele vai receber lá em cima. Então, seja grato, você que recebeu, você que pode, faça algo para alguém, cara. Jesus está nisso. Amém. E às vezes nem só financeiramente, né? É você investir na vida de uma pessoa com palavras, com o teu tempo. A gente está falando de tempo aqui, você doar o seu tempo para ouvir um jovem, um adolescente, falar para ele que ele vai conseguir, que aqueles problemas ali são momentâneos. Se você pode, se você é um líder, um pastor, doe o seu tempo para essa pessoa, que eu tenho certeza que você vai ser tremendamente recompensado por Deus. Gente, o nosso debate começou há 5 minutos, já são 11h50. Explica como é que passa rapidinho, rapidinho. Meu caro pastor Paulo Azevedo, obrigado pela sua presença, meu pastor. Deus abençoe sempre, queridão. Obrigado, já te promovi, igualzinho, né? Muito cabelo e tal. Obrigado, Cid. Essa parte obrigado. Você ter falado é a vingança dos R$5.000, sabia? Obrigado à direção da rádio, obrigado a Marcela pelo convite. E estamos sempre à disposição. Quero mandar um abração aqui pro meu amigo Márcio Capitolino, está aqui me acompanhando, né? A todos os irmãos da Igreja Batista Independente lá do Mendanha, um grande abraço.
Muito bem, Vanessa Tanaka, obrigado, benção, pela sua presença. Deus abençoe. Obrigada, Cid, meu vizinho. É nóis. Obrigada, Marcela. Obrigada a todo mundo. Quero mandar um beijo para os meus adolescentes da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Um beijão. Hoje à noite estamos juntos lá na 2D, segunda diferente, vai ser bênção. Mandar um beijo para minha irmã que está me ouvindo, Cristiane, te amo. Ela mandou uma mensagem para mim aqui dizendo assim: você me emocionou. Olha só. Um testemunho que eu falei aqui. Cris, amo você. A gente passou por muita coisa junto, né? Mandar um beijo pro meu maridão, que não deve estar me ouvindo, que ele está estudando. Para as minhas filhas, pro meu pastor, pra minha igreja. Amo vocês. Agora vamos pro outro lado, né? Já falamos de orientar um pro outro. Pastor Valdir Miyazato, obrigado pela presença. Do Tanaka pro Miyazato. Pro Miyazato, pulo. Nesse continente, né? Mas eu quero agradecer mais uma vez estar aqui com vocês. Muito bom, esse clima muito gostoso estar aqui debatendo assuntos que são relevantes, né, para o nosso povo aí que está sempre na audiência. Quero mandar um abraço pro pessoal da nossa Igreja Casa da Bênção de Irajá, né, que nessa quarta-feira estamos recebendo o pastor Moisés lá de Valadares, que fala muito para adolescentes. Ele vai ter um evento agora só para filho de pastores. Olha que legal. Muito legal. Né? Então quero mandar um abraço para todo mundo e um abraço para minha esposa, a pastora Cláudia Miyazato. Estamos apresentando Amo Você. Vim de Valadares é coisa boa, viu? Vim de Valadares é trem bom moço. Meu caro pastor Fábio Serafim, obrigado pela presença sempre, amigo. Obrigado, Cid. Obrigado pelos todos os debatedores que estão aqui, ouvintes, enfim, Deus te abençoe. Eu queria dizer que é a segunda vez que isso acontece, estou muito honrado de estar aqui com o deputado, porque eu cresci ouvindo o debate aqui da Rádio 93, debate com o pastor Silas e tudo mais, agora estar aqui sentado do lado dele é incrível. Então, Deus abençoe, obrigado pela honra de poder estar aqui. Quero mandar um beijo para a minha igreja Onda Dura aqui do Rio de Janeiro, dizer que dia 7 de outubro a gente vai estar entupindo o Teatro Miguel Falabella ali dentro do Norte Shopping. O pastor Lipão vai estar com a gente, então bota aí na sua agenda. Um beijo, Deus te abençoe, ótima semana para todo mundo. Ô Fábio, quer dizer que você cresceu me ouvindo também, foi isso? Quer dizer? Então, cara, eu não queria, Cid, mas... Enfim, meu irmão. Mas já que ele pensou. É porque ele é do tempo dos réis também. Deixa eu explicar, porque assim, não sei se sabe, mas o botão do microfone tá na minha mão aqui. Mas eu amo você, cabeção. Amo você. A única pessoa que pode me chamar sem problema de cabeção, que não vai ter nunca uma revanche, é o deputado. Deputado, obrigado pela presença, campeão. Deus abençoe. Eu até não tenho chamado ultimamente. É mesmo, eu tô sentindo falta. Aproveita a oportunidade agora. Ele tá meio frustrado, ele tá ansioso por isso. Vou ficar em crise aqui, vê lá, hein? Não, eu queria então deixar um abraço bem grande aos nossos debatedores, aos nossos queridos ouvintes, a você, Cid. E dizer o seguinte, eu gostei muito da participação, gosto sempre da participação de todos, os pastores sempre trazem uma palavra fundamentada, biblicamente. Eu sou aluno de escola bíblica dominical, eu me coloco aqui no debate sempre. Mas a Vanessa hoje falou para seus liderados, né? Falou para o adolescente. Eu acho que nós temos realmente que falar para esse segmento, o segmento de adolescentes e de jovens. Então a Marcela naturalmente, não vai ser fácil não, mas arrumará outras Vanessas e alguns jovens, né, para que participem também do debate aqui conosco, que é muito importante trazer esta palavra dessa forma. Tô às ordens, hein? Deus abençoe a todos vocês. E antes de escolher alguém para fazer a oração, eu também quero dar o meu testemunho pessoal, porque há 22, 23 anos atrás, eu, sem a menor condição, eu vim fazer um teste ainda lá na Rua dos Artistas. Vim fazer um teste de locução. Foi o pior teste que alguém pode ter feito na vida. Mas parece que era o pastor Eli, na época, que era o técnico, e ele guardou, volta no mês que vem. E eu voltei no mês que vem, voltei no outro mês. Foram 8 testes ao longo de um ano. E no último teste eu desisti. Porque eu havia feito 8 testes ao longo de um ano. E era um teste pior do que o outro. Porque se você está querendo se exibir, pode apostar, vai ser uma coisa pior do que a outra. E eu estava tentando me exibir. Mas naquele momento, a Marina de Oliveira acreditou. Alguém falou, olha, precisamos chamar alguém. Ela falou, bota esse menino, deixa eu ouvir a voz dele. Aí ela foi e falou, chama ele então. E eu fui chamado há 22, 23 anos atrás. E o pastor Eli acreditou em mim, a Marina acreditou em mim, o deputado acreditou em mim, a dona Evelise acreditou em mim, e já se vão 22, 23 anos que eu faço parte da família. Então eu agradeço muito, porque se eu sou alguma coisa hoje,
se eu consegui conquistar alguma coisa hoje, foi porque acreditaram num garoto que veio lá da roça, lá de Minas, com um sotaque carregado de mineiro, mas que ao longo do tempo foi aprendendo e continuou aprendendo, melhorou um pouquinho, aprendendo com os meus colegas e aprendendo com essas feras daqui. Você sabe que nós só somos instrumentos, né? É verdade, Amém. verdade. Eu sou gaúcho. Amém, sempre. Queria pedir, por favor, nosso querido Fábio Serafim, nos leve, eu vou começar a chorar aqui, não vai dar certo. Nos leve a Deus em oração, a gente encerra esse nosso debate de hoje e a gente volta amanhã, se Deus quiser, por favor. Jesus, nós somos gratos pela oportunidade de estarmos aqui. A gratidão é algo que é manifesto no nosso meio hoje. Muito obrigado pela oportunidade de usarmos esse canal tão incrível para poder abençoar a gente, para poder abençoar pessoas. O Senhor que se preocupou com gente, que morreu por gente, e agora estamos aqui podendo reorientar gente. Obrigado por esse canal, obrigado pela liderança dessa rádio, obrigado pela maestria do Cid conduzindo aqui, obrigado por cada ouvinte que pôde ser alcançado por essa mensagem. Nós pedimos que em nome de Jesus essa semana seja uma semana de salvação para muita gente que pôde ouvir-nos aqui, gente que está ansiosa, gente que está com problemas sérios, que o Senhor seja o socorro bem presente na hora da angústia, que haja socorro, salvação, esperança, motivação, e que tudo nisso, em tudo isso, o teu nome seja glorificado. Abençoa os ouvintes, abençoa a rádio, nos abençoe, dá-nos uma semana incrível e o teu nome seja glorificado em tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.